Olá, estudante! Tudo bem com você? Espero que sim! Que bom saber que você nos acompanha! Eu sou a professora Daiane e essa é a nossa aula de História do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Você já conversou com seus pais e avós sobre as histórias da família de vocês? Esse pode ser um momento bem especial e divertido. Na aula de hoje, vamos aprender como é possível saber das histórias das famílias por meio de diferentes fontes. Vai ser bem legal. Vamos entender melhor que história é essa? Vem comigo! Antes de iniciarmos, aqui vão algumas informações importantes para os professores e professoras que nos acompanham. Essa aula do componente curricular de História é destinada para os estudantes do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Ela trabalha a seguinte habilidade da BNCC: compilar histórias da família e ou da comunidade registradas em diferentes fontes. E o nosso objetivo de hoje é compreender a importância dos registros em variadas fontes para resgatar as histórias familiares. Para cumprir esse objetivo, vamos falar sobre as diferentes formas de registrar as histórias das famílias por meio de fontes como fotografias, cartas, documentos, livros de receitas, diário. Agora que as apresentações foram realizadas, vamos começar a aula? Antes, não esqueça de registrar a sua presença. Peça ao seu responsável para apontar a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer em sua tela. Pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês algumas histórias da família da Maria. Elas estão registradas no diário pessoal dela. Vocês sabem o que é um diário? O diário é um caderno que nós utilizamos para contar as nossas histórias, para fazer relatos das nossas vivências do dia a dia e também registrar sentimentos, opiniões, desejos, ideias. Esse é um recurso muito bom para não esquecer nada e deixar tudo bem guardadinho na memória. Lembrando que o diário pode ter todas as experiências de uma pessoa registradas, sejam boas ou ruins. Por ser uma coisa pessoal, só deve ser lido por outras pessoas com a autorização do autor ou autora. Pois é, como a Maria gosta muito de escrever, ela anota todas as coisas importantes no diário dela. E você, tem um diário? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história da família da Maria agora. E é claro que ela autorizou a leitura do diário para contar para vocês. A avó dela contou algumas histórias muito interessantes sobre a família e ela deixa tudo anotado para não esquecer. A avó não tinha o hábito de escrever no diário, mas ela tem uma memória muito boa e contou tudo. Então, a Maria anotou tudinho. Assim, quando quiser se lembrar de algo especial, é só ler o diário. Vovó Ana, como Maria costuma chamar, teve 5 filhos e contou que gosta muito de se reunir com eles, sempre que possível, principalmente em datas especiais, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Ela gosta dessas datas especiais porque ela faz com os filhos algumas comidas que eles amam. E para fazer essas delícias, ela consulta um caderno de receitas. Vocês sabiam que o caderno de receitas também pode ser considerado uma fonte histórica? Sim, é verdade, porque as receitas que tem lá no livro da vovó Ana, elas são passadas de geração em geração. São receitas que ela aprendeu com a mãe dela, anotou e está ensinando para os filhos, para depois ensinarem aos netinhos e netinhas dela. Que legal, pessoal!
A Maria está incluída nessa galerinha e já está aprendendo. Daqui um tempo, vai preparar receitas deliciosas também. Então, a vovó Maria consulta esse caderno para poder fazer as comidas. Sendo assim, o caderno de receitas também é considerado uma fonte histórica. A vovó Ana e os filhos tiram muitas fotos quando estão juntos. Essa é uma forma de registrar os momentos felizes que eles têm. E aí, dessas fotos, eles montam álbuns. A casa da avó Ana é cheia de álbuns de fotos. Tem muitas fotos legais. Fotos da mãe da Maria, quando era criança, fotos dos tios, da avó e do avô também. É muito legal reviver o passado por meio dessas lembranças que as fotos trazem. O álbum fotográfico é uma fonte histórica, você sabia? Sim, nele ficam registradas imagens de toda uma vida, de momentos que foram especiais para as famílias e que são muito bons de recordar. Nesse tipo de fonte histórica, nós temos as fontes visuais. A vovó Ana, como dito antes, teve 5 filhos, sendo a Juliana, mãe da Maria, Joyce e Janaína, tias, e os tios Júlio e João. Sim, todos os nomes com a letra J. O tio João foi morar fora do Brasil. Só que para ele morar em outro país, ele precisava ter os documentos certinhos. É preciso ter a certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF e o passaporte, é claro. Você tinha conhecimento de que esses documentos também são uma fonte histórica? Sim, é por meio dos documentos que a gente é considerado um cidadão, que nós temos um nome e um sobrenome. Até a nossa árvore genealógica a gente consegue montar por causa dos documentos, mas sobre isso eu falo daqui a pouco. Por isso é que a gente só consegue viajar, trabalhar, estudar e fazer outras coisas da vida quando a gente tem documentos. Isso é muito importante. O tio João tratou de organizar todos os documentos pessoais dele para conseguir ir embora sem nenhum problema. E aí ele juntou tudo direitinho e foi viver lá em outro país para trabalhar e ganhar dinheiro lá, porque ele achava que a vida aqui não estava muito fácil. Os documentos são importantes fontes. Por meio deles, nós temos acesso ao nosso nome completo, ao dia, mês, ano, hora e local onde nascemos. Na certidão, por exemplo, consta o nome dos nossos pais, dos nossos avós. O nome da avó Ana está lá na certidão da Maria. O nome do vô Pedro também. Vocês têm acesso à certidão de vocês? E dos pais de vocês? É muito legal pesquisar para poder entender como é a formação da sua família. O tio Júlio não conseguia ter filhos biológicos. E aí, sabe o que ele fez? Ele adotou 2 crianças. E para ele conseguir adotar, ele precisava fazer o registro. Ou seja, precisava fazer os documentos dessas crianças, não é verdade? Então, olha que interessante. Para uma criança fazer parte de uma família quando ela não é filha natural, e sim do coração, precisa também do documento, pois é uma forma de registro, é uma fonte que futuramente as pessoas podem pesquisar. O tio Júlio também registrou as fases do crescimento dos filhos, que são os priminhos da Maria. Isso é muito importante. Como ele fez esses registros por meio das fotos e das filmagens, está tudo guardado. Maria gosta muito de ver, porque os primos são muito fofinhos. Vamos observar aqui as fotos de 2 famílias, uma atual e uma família mais antiga. Você consegue observar quais são as diferenças dessas fotos? Como você consegue identificar qual é a família mais antiga e a mais atual?
Pense bem. As fotos nos dão algumas pistas, né? As famílias de antigamente eram muito numerosas, com muitos irmãos. As casas eram sempre cheias de filhos. A maioria das famílias da atualidade são pequenas. Os casais de hoje em dia preferem ter poucos filhos. Alguns não querem ter nenhum. Nós também podemos identificar que uma foto é mais antiga e a outra mais atual por causa da qualidade da foto, né? Essa aqui, ó, está em preto e branco. Você vê que é uma foto um pouco mais envelhecida. E essa foto aqui é colorida, mais nítida. A gente observa tranquilamente a diferença que existe entre as duas imagens. Não que na atualidade não exista foto em preto e branco, mas porque essa era uma característica comum nas fotos de antigamente. Ah, sabe o que a avó Ana contou para Maria também? Que ela amava escrever cartas para o avô Pedro. O avô da Maria é falecido. Ele faleceu há alguns anos. Ela era uma bebezinha ainda e se recorda muito pouco dele. Mas a avó conta que ele era um homem muito bom, de bom coração, bom marido. E ela compartilhou que quando eles começaram a namorar, eles mandavam cartinhas um para o outro. E ela tem as cartas guardadas que ele enviava para ela até hoje. Olha outra informação legal. As cartas também são fontes históricas que contam alguma história interessante. Já que estamos falando tanto em família, eu vou mostrar para vocês a representação de uma família por meio da árvore genealógica. Você sabe o que é isso? A árvore genealógica é uma forma que temos de representar a família de acordo com a ordem que as pessoas nasceram. Olha só que interessante. Vamos ver como fica na árvore a representação da família da Maria? Eu vou mostrar aqui. A avó Ana casou com Pedro, com o avô Pedro. Eles tiveram a Juliana, que é a mãe da Maria, e também os irmãos da Juliana, que são tios da Maria. E a Juliana, que é a mãe da Maria, se casou com o Sérgio, que é o pai dela. O Sérgio é filho do Tito e da Beta. Como a Juliana se casou com o Sérgio, os dois juntos tiveram a Maria, ok? Os tios também tiveram filhos, mas nós não vamos fazer agora porque é muita informação. Fizemos a árvore só até aqui para vocês entenderem como é que se faz. Vocês podem montar a de vocês, porque cada família tem a sua. Ah, sabe outra coisa que a avó Ana contou e mostrou para Maria que ela achou fantástico? Ela tem uma caixa enorme guardada no guarda-roupa dela. Dentro dessa caixa, que ela chama de caixa de memórias, ela guarda um objeto especial de cada filho para poder se lembrar para sempre. Ela tem sapatinho, macacão, blusinha, touquinha, chupeta, brinquedos. Ela tem também algumas cartas que recebeu do avô da Maria. Ela guarda coisas que são muito especiais nessa caixa. Essa caixa também é uma fonte histórica, porque conta a história da família, dos filhos da avó Ana. E isso é muito legal, né? Ela guarda também cartas, fotos, livros, moedas, selos. Tem até um disco de um cantor que ela gostava muito quando era jovem. A mãe e o pai da Maria também tem uma caixinha com as memórias dela, sabia? Tem algumas fotos, a pulseirinha que ela usou no hospital no dia que nasceu, até o umbigo está guardado, vocês acreditam? Ele foi tirado no dia que ela nasceu.
é muito importante a gente ter acesso a essas memórias, porque são elas que nos ajudam a lembrar do tempo que nós vivemos e que às vezes a gente esquece, porque a nossa memória é assim. A gente vai guardando um monte de informação e depois elas acabam sendo esquecidas. Então, essa é uma forma muito boa de preservar as memórias. Os dentinhos de leite também estão guardados nessa caixa. Os primeiros desenhos, sapatinhos, chupeta, bonecas, isso é muito legal. Vamos realizar uma atividade? Sobre as árvores genealógicas, podemos dizer que, opção A, as pessoas mais velhas estão nas folhas mais próximas do tronco. Opção B, só podem ser representados os membros homens da família? Opção C, cada pessoa tem a sua. Ou opção D, é a mesma para todos, pois todos temos pai e mãe. E aí, qual será a resposta certa? Vamos pensar um pouquinho? Tempo para você. Bora corrigir? Opção A. As pessoas mais velhas estão nas folhas mais próximas do tronco. Falsa, né? Porque nós aprendemos hoje que as pessoas mais velhas ficam no topo da árvore. Opção B. Só podem ser representados os membros homens da família. Opção falsa também, né, pessoal? Todo mundo pode ser representado na árvore genealógica. Opção C, cada pessoa tem a sua. Será que é essa? Vamos ver a D primeiro. É a mesma para todos, pois todos temos pai e mãe, árvore genealógica. Será que é igual para todo mundo? É falsa também, é claro, né? Cada pessoa tem a sua família e ela é representada de formas diferentes. Então, a resposta certa, opção C. Cada pessoa tem a sua. Se você acertou, parabéns! Bom, pessoal, nossa aula está acabando, mas não vamos encerrar sem antes revisar o que aprendemos hoje. Aprendemos bastante com a Maria e as histórias da família dela. Compreendemos que podemos ter registros da família por meio de diversas fontes, como diário, álbum de fotos, documentos, caderno de receitas, cartas e objetos variados. Estudantes, é uma pena, mas a nossa aula chegou ao fim. Em breve estaremos aqui no Dever em Casa na TV, aprendendo muito mais. E não esqueça, mesmo distantes, estamos juntos!